Sakamoto, queria te ouvir sobre esse momento de Eduardo Bolsonaro, as justificativas que ele deu para esse pedido e logo ali direto para o Hugo Mota, que também já foi alvo de muitas das ameaças dele e agora vem nesse pedido de socorro, né? Olha, o deputado federal ele pode, e é direito dele apresentar a defesa que ele quiser, mas eu acho que acaba sendo um tapa na cara do brasileiro, mais um, né, do clã Bolsonaro, ele fazer essa comparação indevida entre a situação dele e a pandemia de Covid-19, sabe? Para começo de conversa, né, morreram 710 mil pessoas na pandemia de Covid-19. Inclusive, muitas dessas, só chegamos a esse caso. O Brasil, o sétimo país de população do mundo, teve a segunda maior mortandade na pandemia. Esse disparate se deve muito às políticas negacionistas implementadas pelo clã Bolsonaro durante a pandemia de Covid-19. Atraso na compra de vacina, empurrar a galera para a rua no momento que estava contaminando, morrendo 4 mil por dia, ele empurrando o pessoal para ir para a rua, porque ele tinha medo que a economia fosse dar chabu e ele não ia conseguir se reeleger. Sabe, Manaus, o pessoal morrendo de forma sufocada, sem ar, e eles mandando cloroquina e ivermectina e o pessoal pedindo oxigênio. Boa parte tem brasileiro que esquece. Agora, quem perdeu membro da família não esquece. Definitivamente não. E aí o deputado federal Eduardo Bolsonaro, né, bem, é claro, a situação dele é melhor do que o pessoal que morreu na pandemia. Ele está bem no Texas, recebeu 2 milhões do pai para permanecer lá enquanto ele conspirava com o governo norte-americano para pressionar o Brasil, o Supremo Tribunal Federal, a parar o julgamento ou o Congresso Nacional a aprovar uma anistia. A declaração dele: a Câmara dos Deputados já criou precedentes claros para a participação remota de parlamentares durante a pandemia de Covid-19, preservando a continuidade dos trabalhos em circunstâncias excepcionais. Contudo, as condições atuais são muito mais graves do que aquelas vividas naquele período, e aí continua. Não tem como falar. Primeiro que é o seguinte, é mentira de que as condições atuais são piores do que as vividas na Covid-19. Qualquer marmota com problema de cognição sabe que naquele momento estava todo mundo lutando pela vida. E agora também, porque é um homem sem liberdade, é um homem sem vida, babá. O que aconteceu é que o pai dele está sendo julgado por golpe de Estado. Ponto. Essa é a diferença. E aí o pessoal cria toda aquela narrativa de perseguição política, que não cola até a Bíblia liberal, a Bíblia liberal do mundo, a Bíblia econômica do mundo, que não tem amor nenhum pelo governo Lula, chega e fala: olha, o Brasil virou um exemplo democrático do continente, exatamente por conta do julgamento, e taca a foto do Jair e chifrudão na capa da Economist. Então é o seguinte, primeiro, o Brasil não está vivendo período de exceção. Não está vivendo período de exceção. Isso aí aconteceu na ditadura militar, a qual o clã Bolsonaro, inclusive, é tributário. Segundo, né, repito, né, no mínimo, na verdade, eu não vou dizer uma contradição, um cinismo, não sei a palavra que eu usaria para esse caso, falar que este momento é pior do que na pandemia, sendo que na pandemia o clã Bolsonaro, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi ativo no sentido de uma necropolítica, né? A gente venceu, e eu termino dizendo, a gente venceu o coronavírus, apesar do presidente, porque na maior guerra que o Brasil de fato travou, o seu comandante se aliou ao inimigo, ao vírus. E aí, esta foi a primeira grande traição do clã Bolsonaro contra o Brasil. A segunda está sendo agora. Não, e nesse momento, nesses movimentos que a gente está vendo de Eduardo, imagino também a mobilização dos colegas parlamentares vendo essa situação toda, né, Carla? Você, inclusive, teve entrevistas aqui recentes sobre isso para contar para a gente como que os deputados estão vendo. Então, na verdade, hoje a gente falou com a deputada Tabata Amaral, eu acho que tem um VT dela comentando um pouco sobre essa situação do Eduardo Bolsonaro. Antes de mostrar, só também já aproveitar, a gente falou, porque ela veio gravar aqui hoje o programa Conselho dos Conselhos, que vai passar a ter no UOL, é um programa da Carol Cohen, que vai ter aqui. A Tabata veio conversar um pouquinho sobre o projeto que prevê a participação de 30% de mulheres em conselhos das estatais e de companhias de capital misto. Mas aí a gente aproveitou, né, que aí quando o jornalista vê uma fonte, a gente aproveitou para comentar justamente como é que está a situação do Eduardo na Câmara e como é que ela está vendo essa situação. Quando ele vem agora e diz que ele quer exercer o mandato dele dos Estados Unidos, que ele não quer perder o mandato, eu fico assim, com que coragem? Sabe, o que ele está fazendo hoje, você vê gente que votou nele que critica,
que fala isso é uma traição, isso é um absurdo. E eu espero do fundo do coração que o presidente Hugo Motta siga tendo uma postura firme. Porque é um escárnio, não é com o restante do Congresso, é com o povo brasileiro. Você pagar, apoiar e dizer, não, tá tudo bem, amiguinho, vai para outro país, trair a gente, vai para outro país, conspirar contra a gente, que a gente tá aqui lhe apoiando. Eu não apoio esse tipo de coisa e ouso dizer que isso que o Eduardo Bolsonaro está fazendo ficou tão feio que ele não encontra hoje apoio nem na extrema-direita, nem no partido dele, mas em canto nenhum. Já trazendo diretamente essa cobrança em cima do Motta, né, Carla? Então, eu acho que teve essa cobrança, tem esse caráter dessa cobrança em cima do Motta, mas esse sentimento que a deputada coloca, Nath, é um pouco, realmente, dá para sentir no Congresso. Obviamente que você vai, aquela coisa do bastidor, nenhum aliado vai falar em público algo, né, vai segurar um pouco mais, mas há um reconhecimento do desgaste que o Eduardo está causando nesse momento, até por aliados também, né, porque as consequências da atitude do Eduardo Bolsonaro é aquela coisa, o deputado ele se preocupa com uma coisa, que é o voto. Né? E quando a gente percebe que as medidas que o Eduardo, as medidas que ele está tomando nos Estados Unidos estão tendo reflexos e podem ter reflexos na economia e podem acabar gerando esse sentimento, né, de que, olha, por conta dele a gente está perdendo emprego no Brasil, por conta dele a gente está tendo sanções e enfim, esse sentimento, na hora, e o eleitor é muito sensível no bolso, né? Isso todo parlamentar fala. E o parlamentar é sensível com o voto. Então, cria-se mesmo um clima de que, olha, o que ele está fazendo não está ajudando ninguém a não ser a tentativa de ajudar a própria família. Então, a deputada coloca aí, e aí como ela fala, eu ouso dizer que até da direita e até do partido dela, e aí aquela coisa, né, a política é disso, tem muita coisa em on e em off, né, então ali nos corredores do Congresso, você consegue encontrar alguns parlamentares que são aliados, em tese, do Eduardo Bolsonaro, né, integrantes do próprio partido e etc., que conseguem ter essa visão crítica de que não está sendo bom, né, que não está sendo positivo, que a sociedade está se incomodando, que os reflexos disso podem ser ainda pior, então pensam, meu Deus, o que será que vai acontecer? A cassação do deputado já é um outro patamar, né? Porque tem a questão da contagem de faltas. E aí a contagem de faltas tem todo um trâmite ali no regimento da Câmara que conta as sessões, que contabiliza as sessões. E ele só pode ser cassado com 1/3 de falta, né? Nas sessões. Mas o ano fecha, eles contam as sessões, então isso acaba se postergando um pouco mais. E aí eu também não sei, de novo, falando do presidente Hugo Motta, se ele vai querer levar ao fio a cabo, vamos caçá-lo já. É talvez melhor segurar as pautas, né, politicamente falando, segurar as pautas que poderia avançar para ajudá-lo, do que jogar mais gasolina na fogueira. Mas vai ser inevitável resolver essa questão do Eduardo Bolsonaro. Evidentemente, está claro, o Saca comentou aqui, a deputada comentou e a reportagem que o UOL tem ali na home mostra, que esse pedido do deputado, né, de deixa eu fazer o meu trabalho aqui dos Estados Unidos, não faz sentido, né, e comparar com a pandemia menos ainda, porque, enfim, de novo, os parlamentares, deputados e senadores, eles são representantes do povo, né, eles são eleitos para isso. E nesse momento, se a gente for olhar qual é a pauta do Eduardo Bolsonaro que representa o eleitorado dele, né? Então a pauta dele é uma anistia ao pai, a pauta dele é pedir tarifas e sanções ao Brasil. Então isso começa a pegar um pouco mal realmente entre os pares.